Olá, aqui quem fala é a irmã Rita Lima. Nós estamos aqui para apresentar De Mulher para Mulher na Bíblia, um estudo voltado para as mulheres e qual é a visão de Deus sobre as mulheres na Bíblia. Não só uma visão específica feminina, mas a visão de Deus para a mulher. Eu espero que esse estudo seja proveitoso para você. Hoje é 10 de abril de 2021 e a mulher ser estudada no dia de hoje é Rebeca. O título desse estudo é Quem tem o controle é Deus. Os dois textos básicos que nós vamos usar é Gênesis 24, do 1 ao 67, e Gênesis 25, do 19 ao 28. Mais uma vez, a gente, como na aula anterior, né, no estudo anterior que fala sobre Sara, nós continuamos na crescente fértil, que é essa região da Mesopotâmia, que une também a região de Canaã e a região do Nilo, no Egito. Especificamente, nós falando de Rebeca, nós iremos rever algum trecho, né, uma parte, né, do trecho da viagem de Abraão. Quando Abraão sai de Ur, né, aqui nessa parte mais ao sul da Mesopotâmia, ele sai de Ur, com Terá, seu pai, ele leva consigo o filho de seu irmão Arã, falecido, ele leva Ló e a família de Ló, e ele vai com Sara em direção a Canaã, que é a terra da senhora sua mãe. Mas, no meio ali, na região norte da Mesopotâmia, em Padã Arã, né, que é a planície de Arã, ele para ali entre os rios Eufrate e Tigres, nessa região de planície, e ali ele estabelece a sua residência em Arã. A Bíblia não relata, na verdade, se foi Terá que fundou essa cidade com o nome de seu filho, né, homenageando o nome de seu filho. Mas supõe-se que sim, né, o nome é igual e tal, muito bem. A família de Abraão, então, se estabelece nessa região, entre os rios Eufrates e Tigre, e ali Deus fala com Abraão para sair da sua parentela e ir para uma terra que ele seria indicado, onde é que ele iria se estabelecer, né? E aí o que acontece é que ele ruma em direção a Canaã, que era o primeiro destino que foi colocado para ele pelo seu pai, e nesse local ele se estabelece. Aí nós vamos iniciar a nossa aula sobre Rebeca, dizendo que Abraão já estava velho, na mente dele ele já estava para morrer. E aí o que acontece? Ele chama o seu servo, que a Bíblia não disse a Eliezer, que era aquele servo que foi separado para poder ser o herdeiro de Abraão, né? No caso, ele ainda não tinha filhos, né? Então, esse servo, no versículo logo que inicia o capítulo 24, ele diz que esse servo era quem tomava conta de tudo que ele tinha, ele governava todas as posses, tudo aquilo de comércio, enfim, tudo que Abraão tinha era governado por esse servo. Então, supõe-se que seja Eliezer, ou Eliezer, né? Tem algumas traduções que colocam esse nome. Então, o que acontece? Ele chama esse servo e dá a ele uma incumbência, dá a ele essa tarefa muito importante que tem a ver com a descendência dele, que é encontrar uma esposa. Por quê? Porque aqui nessa região de Canaã, onde viviam os cananeus e outras
e outras etnias, eram todos pagãos. Como a gente vai ver lá na frente, existia uma preocupação de Abraão muito grande com essa promessa de Deus sobre a vida dele. E é assim que a gente tem que ser. Quando Deus dá a gente uma incumbência, uma tarefa, essa tarefa, gente, tem que ser colocada na nossa vida como uma pedra muito preciosa, como uma pérola. Ela tem que ser encarada realmente com muita seriedade. Não pode ser tratada como um algo à toa. E aí, Abraão chama esse servo e diz a ele, olha, você vai lá na terra da minha parentela para achar uma esposa para meu filho. Mas e se essa mulher não quiser vir? Eu vou pegar o meu senhor Isaac, então eu vou levar lá? Não, você não vai poder fazer isso, porque Isaac ele foi oferecido ao Senhor no Monte Moriá, então ele pode sair daqui. Aqui é o lugar dele. E Abraão tinha receio que acontecesse alguma coisa, porque Isaac era o único herdeiro de Abraão. Só existia ele de filho da promessa, porque Ismael era filho dele com Agar. Mas isso foi uma desobediência de Sarai, uma precipitação de Sarai. E Ismael vivia com a mãe dele no Egito. Ele se casou lá. Depois é que ele vem para a terra, para perto de onde está Abraão, e ali se casa com algumas mulheres ali também, cananeias e tudo. Mas isso é um outro momento. Muito bem, então a preocupação de Isaac extrema com o casamento, a preocupação, perdão, de Abraão extrema com o casamento de Isaac. Ele se preocupa com esse casamento porque ele não queria que Isaac se misturasse com o paganismo das mulheres do lugar. Paganismo, a violência. E lá na terra da família de Abraão, todos sabiam que Abraão saiu debaixo de uma visão que ele teve do Deus Criador, um encontro real, verdadeiro que ele teve com o Deus Criador, que mandou que ele saísse da parentela dele e fosse para o lugar aonde Deus iria prosperá-lo e dar a ele uma descendência de nações. Então, essa preocupação de Abraão era legítima. E, muito provavelmente, a Bíblia não diz com essas palavras, mas a preocupação de Isaac também era essa. Porque, se assim não fosse, ele teria se casado com alguma mulher do local. Quando a mãe de Isaac morre, como nós vamos ver lá na frente, ele já estava com 37 anos, quando Sara morre. Então, ele já estava passando aquela idade de já estabelecer família, né? Então, essa preocupação de Abraão também era a preocupação de Isaac, aparentemente. E esse servo, ele vai refazer essa viagem, né? Dessa região, daqui, da onde Berseba, né? Que é o lugar onde Abraão se estabeleceu, e o local onde Isaac vivia com o seu comércio, com os seus rebanhos também, era na região do Negueb, que também é aqui pertinho, né, nessa região aqui. Então, o servo ele vai refazer uma parte do caminho, porque ele vai parar exatamente na região de Harã. Ele vai parar para, digamos, para abastecer, né? Ele vai abastecer os camelos, ele vai parar para descansar, e nesse local é onde ele vai fazer a oração. Então, nós vamos passar, e aqui, Gênesis 24, 10, 29, o servo partiu com 10 camelos do seu senhor. Presta bem atenção com relação a esses 10 camelos. Isso tem uma implicação no estudo. Por que esses 10 camelos? Tudo do hebraico, assim, tem um porquê, tem um motivo, não é simplesmente dar um nome, um número, alguma coisa nesse sentido. No hebraico, tudo tem um motivo, e é tudo ligado à essência, às coisas que Deus quer. Né? A parte, por exemplo, comercial, era ligado às letras do hebraico, né? Os números, nome de animal, cada número, cada letra tinha um número, cada letra significava um animal. Na hora de fazer comércio era mais fácil, usava-se essas letras.
enfim, e quando se colocava um nome num lugar ou numa pessoa, isso tinha a ver com a essência ou com aquilo que significava aquele lugar, qual era o significado daquele local. Então, quando se fala em 10 camelos, alguns estudiosos estão falando aí do 10, da perfeição de Deus. Está falando também de salvação que vem do Senhor. Está falando de um momento em que Deus está ali se manifestando naquela situação. Então, o fato de terem ido 10 camelos não é à toa. Tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Partiu, então, para a Mesopotâmia, como nós falamos aqui. Mesopotâmia é um nome grego para um local que significa 2 rios, né? Porque a palavra do hebraico é outra que nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, a Mesopotâmia ela ficava entre o rio Eufrates e o rio Tigre. Muito bem, e foi exatamente na direção de Ur, da onde foi o nascimento de Abraão, que esse servo estava se dirigindo para a cidade de Naor. Então, a Rebeca, ela tinha um irmão chamado Labão, e ele saiu e foi à fonte para conhecer esse homem, o servo. Né? Esse aqui é um resuminho, mais ou menos, do que nós vamos falar daqui a pouco. Então, o Naor, ele era irmão de Abraão, filho de Terá, e ele ficou lá em Ur. E presumiu-se, Abraão, que lá ele estivesse, mas sabendo também que em Harã tinha ficado uma parte da parentela de Abraão. Aqui nós temos um outro mapinha que... Deixa eu passar esse negócio. Um outro mapinha que resume também uma parte dessa viagem, né? Que nós estamos contextualizando o nosso texto, as peregrinações de Isaac e a viagem de Eliezer. Isaac vivia aqui na região do Negueb e Abraão aqui em Berseba. E esse Ber-Laai-Rori é um poço aonde, em primeiro lugar, Deus falou com Agar. Né? Ali, Deus tem um encontro com Agar, fala para ela que o filho dela não vai morrer, que o filho dela vai ser também o gerador de uma nação com 12 tribos e tal, aquela coisa toda que Deus fala com Agar. E é ali que ele tem um encontro com ela. Mas o encontro de Deus com Agar não produziu aquilo que produziu em Abraão. Aquilo que normalmente produz no servo de Deus, que é uma mudança de vida, uma mudança de direção. Ali, o que ela recebeu foi só uma bênção. Né? A preocupação dela era comida, água, lugar para ficar. A preocupação dela não era ter uma bênção relativa, parecida com a bênção de Sara e a bênção de Abraão. A preocupação dela era outra, né? Era material. Quantas vezes a gente não está assim também, né? A gente se interessa mais pela bênção material que Deus possa nos dar do que a bênção espiritual. Né? Muito bem. Então, Eliezer sai daqui, do seu senhor, em Berseba, e sobe para refazer esse caminho por onde tinha ido o seu senhor Abraão, e vai até Harã. Ele chega ali para abastecer a sua caravana. Do hebraico, aquela região da Mesopotâmia que eu falei com vocês, que é onde fica o rio Eufrates e o Tigre, no hebraico a palavra é Arã Naharaim. Esse é o nome que significa Arã dos 2 rios, né, que é o rio Eufrates e o Tigre. E a Mesopotâmia é um nome que aquele local ganhou mais tarde, né, das traduções dos textos bíblicos, ganhou esse nome em grego, que é Mesopotâmia, que também significa a mesma coisa, entre 2 rios. Esses rios, como eu disse, são Eufrates e o Tigre, e essa região onde ficou a parentela de Abraão, quando eles saíram de Ur dos caldeus. Ali tem Padã Arã, que significa
planície de Arã. Esse é o outro nome desse lugar nos arredores da cidade de Arã. Essa cidade ela se distancia 450 quilômetros de Damasco, que fica na região da Síria, mais aqui abaixo, e esse foi o caminho feito por Paulo, em busca dos cristãos que estavam em Damasco, na perseguição que ele fazia, e nessa estrada, nesse caminho, foi quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Então, é um local, né? Todos esses lugares são marcados pelos encontros de Deus com essas pessoas, né? A direção de Deus para esses lugares, né? Em função também do deserto que tem ali entre meio. Então, esses caminhos, eles são feitos e refeitos porque eles são sempre perto dos rios, né? Lugares onde tem terra fértil e onde tem água com abundância. Eles conseguiam furar poços, né, com muita facilidade. Muito bem. Aqui, eu separei essas duas imagens em função da importância que tem a questão dos camelos para estudar a nossa mulher da Bíblia de hoje, que é a Rebeca. Por que camelos, Rita? Porque esses camelos, eles são uma das questões que o servo ora a Deus, pedindo a iluminação de quem seria a mulher escolhida por Deus para ser esposa de Isaac, é justamente ligada aos camelos. Porque olha bem que coisa engraçada. Os camelos, eles têm uma capacidade de absorção de água muito grande, em torno de 60 litros. Então, eles conseguem andar grandes distâncias, muito tempo, sem beber água. Então, pensa bem, uma região desértica. Qual é a função desses animais? Muito grande, né? Uma função muito importante. E aqui eu trouxe essas duas imagens em função de uma discussão, né? Porque tudo, os eruditos do mundo secular, eles fazem de um tudo para poder questionar a Bíblia, né? Tudo tem que questionar a Bíblia, a existência da Bíblia, porque aí questiona a existência de Jesus, questiona a existência de Deus, questiona a existência do diabo, porque se não tem diabo, não tem Deus, porque se não tem Deus, não tem Jesus. Então, o cristianismo é dado como uma mentira. Então, tudo deles é para fazer com que a Bíblia seja desclassificada, seja desqualificada como sendo a palavra de Deus. É colocado sempre como uma historinha, que foi ajuntada por homens, porque ela foi escrita por homens, ajuntada por homens e tal. Muito bem. Isso é sempre uma questão que fica muito claro para todos aqueles que estudam a Bíblia. O mundo secular, em quase todas as linhas da ciência, a matemática, a física, a filosofia, a astronomia, tudo isso, eles vão atrás dessas forças da física, da química, tudo para questionar tudo que é colocado na Bíblia como verdade em relação ao Deus Criador. Então, a primeira questão que os eruditos pegaram desse texto para dizer que Abraão não existiu, né, que é a historinha da carochinha, que a Bíblia conta lá uma historinha a respeito desse homem, que isso é tudo mentira, porque se for dito que isso é mentira, então o Islã também é mentira, a Torá é uma mentira, porque o Islã, que é a religião dos muçulmanos, veio de Abraão, veio de Ismael, filho de Agar. Então, o judaísmo também é mentira e, por consequência, o cristianismo, porque Jesus era judeu. Então, o cristianismo também passa a ser mentira e a corrida para colocar isso como sendo falso é muito grande. Então, uma das coisas que os eruditos questionaram foi que só existem painéis da época dos assírios, do rei Assurbanipal, que a gente já falou sobre ele na época da aula da Sarai, né, da aula da Sara, de 645 antes de Cristo. Ou seja,
dentro do primeiro milênio. E a relação que a Bíblia faz da existência de Abraão é do segundo milênio, certo? Quando se fala de Ur, dos caldeus e tudo mais, essa população viveu no segundo milênio. Então, a Bíblia, a existência de Abraão, ela é comprovada através dos relatos bíblicos e dos relatos dos achados da arqueologia secular. Então, se compara e se deduz que aquilo que está sendo dito na Bíblia realmente é verdade. Então, quando se fala que o servo de Abraão levou 10 camelos, quer dizer, como é que ele vai levar 10 camelos selvagens? Esses camelos seriam domesticados. E aí eles só conseguiram provas aparentes, reais, com desenhos desse animal, no primeiro milênio antes de Cristo, em 645. Então, eles dizem que, por causa disso, a história de Rebeca sendo achada, encontrada, através de orações, através de uma direção de Deus pelo servo de Abraão, é mentira. E se isso é mentira também a questão de Abraão, que tinha muitas cabras e camelos. Então, se a questão de Abraão era mentira, toda essa parte da criação, do nascimento, da promessa de Deus sobre a vida de Abraão também é mentira, entende? Então, é um efeito dominó, por causa de uma simples coisa. Só que Deus vai mudar a situação, porque aqui, nessa imagem, nós vemos a Rebeca dando água de bebê, dando de bebê aos camelos. Ela já tinha dado de bebê ao dirigente da caravana, o Eliezer, e aos seus companheiros. Importante a questão do texto são os camelos que o servo levou consigo e que foram saciados pela água servida por Rebeca juntamente com toda a caravana. O número deles também é citado por alguns teólogos como o número da perfeição divina. Guarda isso, tá? Que eu falei lá atrás a respeito do hebraico. Indicando também a aprovação de Deus naquela jornada. Lembra que Abraão orou ao Senhor. Ele pediu ao Senhor que queria uma mulher indicada por Deus para se casar com o filho dele, com Isaac, que era o filho da promessa, que tinha sido oferecido em sacrifício no Monte Moriá a Deus. Então, era algo muito excelente, uma promessa que Abraão guardava com muito cuidado. Alguns eruditos debatem a historicidade da Bíblia, como eu falei, usando essas referências, porque logo no começo do capítulo 24, depois que Eliezer concorda em ir, ele é dito que ele separa, no versículo 10, ele separa 10 camelos para levar nessa caravana. Então, essa afirmação, os eruditos tentam usar isso como sendo uma mentira, já que não há registro de que camelos tenham sido domesticados antes do primeiro século, antes do primeiro milênio antes de Cristo. E aí, a arqueologia bíblica tem um fator muito importante nisso, porque ela está ali. Os arqueólogos bíblicos, o Randall Price, aqui nós temos o brasileiro, que é o Rodrigo Silva, e tantas outras sumidades no mundo inteiro que são cristãos, eles vão correr para poder justamente provar que a Bíblia está falando a verdade. E aí conseguiram evidências de que o texto bíblico não está errado cronologicamente. Foi encontrado uma corda trançada de pelos de camelo do período pré-dinástico egípcio, ou seja, antes que a dinastia egípcia começasse. Então, isso data, com certeza, de antes do segundo milênio. O texto sumério, existe um texto sumério a respeito do leite da camela. E os sumérios também datam do segundo século, do segundo milênio antes de Cristo, ali na região da Mesopotâmia. É um povo que viveu ali. E isto, a história da arqueologia secular comprova isso tranquilamente, pelos achados arqueológicos.
E aí, o leite da camela. Como ia tirar o leite de uma camela selvagem, gente? Com certeza isso não acontecia. Era uma camela domesticada, sem dúvida. O texto babilônico, que é o Ugarit, do início do 2º milênio antes de Cristo, ele retrata especificamente o camelo como um animal doméstico. Talvez até esses animais domesticados eles eram acessíveis a pessoas com mais condição financeira, mais abastados, tá? Talvez seja por isso que não apareça tanto nos desenhos, nas estelas que eram feitas de barro para poder contar as histórias, né? Talvez seja por isso. O nosso texto base, que é o 24, o Gênesis 24, do 1 ao 67, e o 25, do 19 ao 28. O servo mais velho de Abraão, como a gente disse aqui, que vai encontrar uma esposa para Isaac, ao que tudo indica, era Eliezer, pois ele governava tudo que Abraão possuía. É o que é descrito no versículo 2. Ele tinha uma profunda confiança na soberania e no cuidado pessoal de Deus com Abraão e com a família dele. E ele orava a ele nos mínimos detalhes dessa jornada em que ele empreendeu. Inclusive, a oração dele está descrita nos versículos 12 e 14. E aí que é muito importante a gente entender, mulher de Deus. Você que é mulher, especificamente, o que Deus nos orienta com isso aí? O que a gente pode extrair disso para nós? Que Deus, ele mostra que quando a gente é uma pessoa dirigida por Deus, quando nós temos o cuidado de Deus sobre a nossa vida, muita gente nos observa. Não só da nossa família, mas pessoas que convivem conosco e aqueles que estão ao nosso redor. Isso é muito importante. E quando ele pede, ele faz o oráculo do Senhor, isso aí é muito importante a gente saber, porque um oráculo ele é uma consulta que alguém faz à divindade, no caso a Deus, com detalhes, com minúcias, esperando uma resposta, se sim ou não. Ou seja, uma coisa muito específica, muito detalhada. Por isso que a gente aprende nesse momento que a gente, quando vai fazer uma oração ao Senhor, a gente também tem que ser detalhista, para que, quando chegar a resposta de Deus, a gente não se confunda. Aquilo não misture a mente da gente e a gente não se confunda. É muito importante a gente reconhecer, ter o discernimento para fazer a pergunta da maneira correta, para poder entender a resposta que Deus nos deu. E essa é a lição que Eliezer nos dá. Quando ele faz ele concorda com o seu Senhor em fazer essa jornada, em tudo, nos pequenos detalhes de como vai ser essa mulher, de como será esse encontro, ele coloca tudo nas mãos do Senhor. Ele descreve o encontro primeiro com Deus. Ele fala, olha, Senhor, que eu encontre assim, 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 ela vai fazer assim, assim. E é exatamente isso que acontece. Gênesis 24 nos mostra que Abraão ele fazia não só amigos, ele fazia discípulos tementes a Deus. As pessoas que conviviam com Abraão tinham essa certeza, que ele era um homem de Deus. Que o Senhor possa olhar para nós e também ter essa mesma certeza, né? Muito bem. A outra particularidade desse texto, nessa contextualização que a gente faz logo no começo da aula, é o pacto dos patriarcas, o juramento da posteridade. Que esse pacto ele é muito importante porque ele trata da posteridade. Como eu falei antes, Abraão tratava isso como uma pedra muito preciosa, como algo de Deus muito importante, que era a descendência dele, as nações que Deus prometeu a ele, na descendência que sairia do ventre de Sara. Então, essa palavra, na hora de ser traduzida, né, na Septuaginta, na Vulgata, foi usado um eufemismo, ou seja, foi colocada uma palavra no lugar da palavra que está no original hebraico, né, na cópia original hebraica, para não chocar, entendeu? Por quê? Porque a palavra real do versículo 9, de coxa, é um termo que, na verdade, se refere ao órgão sexual masculino, no hebraico, iarequê. Então, esse iarequê é um termo
que se refere a esse órgão sexual masculino. Então, quando se fazia esse juramento, que se empunhava uma palavra, se empenhava uma palavra muito importante, com um assunto muito importante, que era o crescer e multiplicar, aquela frutificar, aquela ordem de Deus, aquela coisa da posteridade, da descendência, esse juramento era algo muito importante. Então, tinha que ser feito de uma maneira única. E, por isso, o Abraão mandou que o seu servo colocasse a mão no seu órgão sexual e jurasse que ele iria trazer a mulher. Aí o servo, não, mas espera aí. E se a mulher não quiser vir, como é que eu vou fazer? Ele falou, não, você vai conseguir convencê-la, porque eu vou orar ao Senhor. Eu vou orar ao Senhor, eu vou pedir, você vai conseguir. Ele falou, mas se eu não conseguir que ela venha para cá, eu posso levar o Isaac para lá? Ele disse, não. Não, porque ele foi oferecido a Deus em sacrifício no Monte Moriá, então ele não pode sair daqui. Ele só pode ficar aqui por essa região. Por quê? Existia o medo, o receio de Abraão de que acontecesse alguma coisa com a vida de Isaac, né? Porque ele só tinha ele como filho da promessa, né? Muito bem. E aí o servo faz esse juramento, e esse juramento tem tanto a ver com a linhagem de Abraão, que em outro momento, né, em Gênesis 47, 29, Jacó, o filho de Isaac, também usa o mesmo tipo de juramento com seu filho José. Quando ele pede a José, já no seu leito de morte, que ele quer ser enterrado aonde está o seu avô Abraão e aonde estava o seu pai Isaac, né, juntamente com a sua avó e com a sua mãe. Então, ele quer ser enterrado no lugar, inclusive, onde ele enterrou Lia, a sua esposa, né? Onde Jacó enterrou Lia. Muito bem. Por que Abraão se preocupou? A gente já conversou sobre isso, porque ele não queria que houvesse a mistura da sua descendência com um povo que fosse pagão e cruel, que eram as marcas dos povos daqueles arredores, né? A crueldade e o paganismo, né? Mesmo eles vendo, eles olhando que Abraão servia ao Deus criador de todas as coisas, eles não se rendiam. Eles não aceitavam o Deus de Abraão como sendo o Deus único. E aí a preocupação de Abraão. E aí a gente entende também uma outra passagem, que é a preocupação de Paulo, em 2 Coríntios 6,14, quando ele fala a respeito do jugo desigual. Vamos lembrar que Paulo ele era um estudante a rabino, né? Ele ia se tornar um rabino, né? Até o momento que Jesus o chamou. Então, o que acontece? Ele fala do jugo desigual exatamente porque ele conhece a palavra, né? Ele conhecia os textos antigos da Sagrada Escritura, porque, vamos combinar, até ali só existia o Antigo Testamento, viu, gente? A gente tem sempre que botar na cabeça, tem gente que excetua o Antigo Testamento como algo que não é importante, mas isso não é verdade. O Antigo Testamento ele é tão importante quanto o Novo Testamento, porque o Antigo Testamento ele fala da promessa de Deus e do encaminhamento todo que Deus fez para que a promessa dele, do descendente que pisaria a cabeça da serpente, que nós estudamos, né, quando estudamos Eva, a respeito do descendente que está lá em Gênesis 3,15, justamente o Antigo Testamento trata disso, né? Daquele caminho todo que Deus percorre com a raça humana até chegar ao momento do nascimento de Jesus, o descendente que pisaria a cabeça da serpente, né? Que viria para remir o povo do pecado, né? Remir a raça humana do pecado original. Então, o que acontece isso é uma coisa muito importante, tão importante que Paulo fala a respeito do jugo desigual com o cristão. O porquê do cristão não se misturar, né, na hora de contrair um matrimônio, né, tanto a mulher quanto o homem. Da importância que tem de você não estar em jugo desigual, de achar que, não, depois ele se converte, ou depois ela se converte. Não acontece não, tá? Difícil pra caramba. Normalmente não acontece, isso gera muito problema. Isaac se encontrava aproximadamente com 37 anos,
quando do falecimento de Sara, sua mãe. A idade já tardia para o casamento, segundo os costumes da ética local, né, os costumes das leis locais, pois, ao que parece, Isaac também concordava com o pai quanto às mulheres descrentes. E aqui o termo é bem esse, tá? Contaminadas, que eram mulheres dadas à prostituição, a se deitar com vários homens, mulheres dadas à bebida, não eram mulheres caseiras, não eram mulheres que queriam cuidar de família, ter cuidado com descendência, com posteridade, não era, enfim, digamos que seja o termo que é usado hoje, mulher para casar? Pois é, não era não. Muito bem, Ismael, então, não tinha essa orientação. Sua mãe, Agar, a primeira coisa que ela faz quando ela tem aquele encontro com Deus ali no Ber Laai Rori, que é aquele poço, né? Ela vai para o Egito, de onde ela veio para buscar uma esposa egípcia para Ismael. Gênesis 21, 20. Ele próprio depois se casou com outras mulheres, mulheres de outros povos, inclusive cananeias. Tá? Se casou também. A oração do servo de Abraão, pedido para encontrar a esposa de Isaac. Gênesis 24, do 12 ao 14. E depois que essa oração é feita, nos mínimos detalhes, ele faz também um agradecimento pela direção que Deus deu a ele em Gênesis 24, 26, 27. O servo de Abraão orou a Deus do seu senhor, e ao entender a resposta, quando observou Rebeca, ele prontamente agradeceu a Deus e imediatamente tomou para si a direção dada a ele. Quantas vezes, que eu vou deixar alguns questionamentos para nós, quantas vezes pedimos direção a Deus nos momentos de decisão? Identificamos as suas respostas e somos gratos? Entendemos e obedecemos a direção que Ele nos dá? São questões aí para a gente pensar, né, sobre o que a gente falou até agora. Rebeca é a escolha de Deus, verso 15 do capítulo 24. Rebeca, esse nome do hebraico, que é Ribca ou Rivka, aquela que prende, que une por sua grande beleza. Algumas traduções falam em laço amoroso. Aspectos físicos da personalidade de Rebeca analisados pelo servo de Abraão. O que ele observou nela, que fez com que ele entendesse que ela era a resposta de Deus para as orações, para aquele pedido que o seu senhor Abraão tinha feito. É por isso que eu falei a respeito das orações feitas nos mínimos detalhes. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nessas características aqui, porque lá na frente a gente vai entender o porquê delas. Tá? Não são simplesmente características femininas, só femininas, elas têm um outro sentido também. Formosa, não somente beleza exterior. A palavra formosa quer dizer, é relativa a um conjunto harmonioso de coisas em relação a uma pessoa, uma mulher, ou uma pessoa formosa. Essa pessoa quer dizer que o comportamento dela, a maneira dela se portar, ela condiz com aquilo que ela aparenta ser. Uma mulher de traços delicados, que tem comportamento delicado, uma mulher gentil, uma mulher assim que não é uma mulher que dá gargalhadas altas, não é uma mulher que tem um comportamento vulgar, é uma mulher que tem sabedoria no falar, enfim, é uma mulher formosa num âmbito geral, ela é conjunto da obra, sabe? É harmonioso, é isso. E a virgindade, nesse caso aqui, nem é tanto pelo lado físico da virgindade da mulher, é mais no sentido da pureza, dela não ter se contaminado com outros homens com relação à fé, à mistura mesmo de aspectos na personalidade dela, porque a gente sabe que quando uma mulher ou um homem vão se unir, eles vão se tornar uma pessoa só. Então, nesse momento, a gente tem que ter muito cuidado
com quem a gente vai se tornar um, né? Na hora de beijar, na hora de ter relação sexual com essa pessoa, né? Pensa bem, imagina o tipo de pessoa com quem você vai se unir. E se essa pessoa não é uma pessoa que seja agradável aos olhos do Senhor, se é uma pessoa ruim, de índole má, você vai se unir a alguém que é ruim, que é mau. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Nos preservar muito, né? Principalmente as mocinhas e tal, que, né, estão nessa fase, os rapazes, se envolver com pessoas puras, né? Porque misturou, contaminou, já era. Então, e uma outra característica que a Rebeca tinha, né, era a iniciativa própria, ou seja, uma pessoa que você não precisa mandar fazer nada. Ela, já tem, opa, tem isso aqui para fazer, nem precisa ninguém ficar mandando, ela já tem a iniciativa própria. Uma pessoa bondosa, uma pessoa que tem atitudes boas com as outras pessoas. Ela é hospitaleira, porque quem oferece a hospedagem, a estadia para o servo e para a sua caravana é ela. É uma pessoa disposta a compartilhar aquilo que é bom. Ela tinha a água. A água tem um aspecto para essa região, a água ela tem um aspecto muito importante. A água, por isso que Jesus compara, né, fala a água da vida, eu sou a fonte de água viva. Então, é coisas ligadas à vida, que é ligada à água, porque é um lugar onde tem escassez de água, né? Conforme eu disse, essa crescente fértil é um lugar, uma faixa que contém rios, que é o lugar fértil, mas o restante, à volta, é tudo deserto, gente, sequidão. Então, um lugar muito disputado, por isso ali tinha tanta guerra, tem ainda, né? Tantas guerras, tantas disputas, em função da fertilidade do solo, em função da água. Ela é disposta a servir, voluntária, ou seja, ela não quer ser servida. Ela podia falar com ele, não, você é homem, você pega o cântaro ali e vai encher lá para você. Mas não, ela tem a disposição de servir. Ela está ali como voluntária para ajudar. Ela foi servir não só ao chefe da caravana, mas aos seus companheiros e aos animais, aos camelos. Olha a importância dos camelos aí. E outra coisa que acontece que também chama muito a atenção de Eliezer com relação a Rebeca é o fato dela citar a ascendência dela, de quem ela era filha. Ela é uma pessoa que não tem vergonha de citar o avô, o pai, de onde ela veio, quem foi a avó dela. Enfim, ela tem orgulho, satisfação de dizer qual é a ascendência dela. E nós? Nós temos vergonha de dizer que somos filhos de Deus, que somos servos do Deus Altíssimo, servos de Jesus? Nós temos que ter muito cuidado com isso, meus irmãos, porque a palavra de Jesus ela é muito clara quando ela diz que aquele que negar Jesus aqui, ele também vai negar lá. Eu sempre me preocupei muito com isso. Isso aí sempre foi uma palavra que sempre martelou muito na minha mente. Sabe? Não entra na minha mente um crente 007, que ele é crente só dentro da igreja. Na escola, no trabalho, na rua, enfim, na vida social dele, ninguém sabe que ele é crente. Gente, isso não existe. Isso não existe. Até nos lugares onde há perseguição de cristão, que não é, por enquanto, o caso do Brasil, as pessoas não têm medo de serem pegos, não. Eles têm medo da perseguição, mas no momento que eles são pegos, eles não negam a Jesus, não. Ah, você é cristão? Sou. Então morre, vá. Porque em certas regiões do mundo, é isso que acontece. Sabe? E eu ainda não vi uma filmagem em que um cristão tenha negado Jesus Cristo no momento de sua morte. Porque para ser cristão tem que ser corajoso, né? Você tem que conhecer de quem você é filho e não ter vergonha de declarar de quem você é filho. Amém? A gente aprende isso com a Rebeca também. Muito bem, Isaac aguardou pacientemente a resposta de Deus. Ele orava no campo
quando da chegada do servo com a sua escolhida, né? Com a escolhida Rebeca, que era a resposta de Deus. Ah, mas a Bíblia é muito estranha, né? Aí o cara chegou ali, logo já viu que era a mulher e já foi levando ela para casar. Sim, gente. Ele estava aguardando há muito tempo. E ele confiou na oração do pai, ele confiou na tarefa que ele deu a esse servo fiel, e ele também, como homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que foi oferecido ao Senhor quando era jovem, ele também orava por esse momento. Então, ele sabia que a mulher que estava chegando ali era a mulher que Deus queria para a vida dele. Então, em momento nenhum, ele questionou, porque tudo aquilo que foi feito, da maneira que foi feito, o seu servo veio contar, veio explicar, tudo aquilo ali girava em torno da resposta de Deus. Então, quando você tem uma resposta de Deus para aquilo que você perguntou, para aquilo que você buscou, com tanta veemência dos braços do Senhor, não duvide. Não duvide, aceite a bênção que Deus te deu. Por mais diferente que seja daquilo que você quer. O que tem que prevalecer é o que Deus quer na tua vida. Então, Rebeca, ela é a resposta de oração. Por isso que quando ela chega, ele tem aquela reação tão bonita, tão bacana, né? Ele não duvida. O Eliezer, ele conta para ele tudo que girou em torno ali da escolha dela como sendo a resposta de Deus, e ele entende que ela realmente é isso, ela veio de Deus para ele, e aí ele leva ela para a tenda onde a mãe dele vivia. É um lugar muito importante. E a Bíblia diz no último versículo que Rebeca o consolou, né, da morte da mãe, né, no versículo 67. Mais uma vez. E aí, o que Isaac ensina para a gente aí nesse encontro com a Rebeca é que a gente não deve ignorar os conselhos das pessoas que amam a gente. Com certeza, Isaac ouviu os conselhos do seu pai. Ele acatou esses conselhos, ele não se rebelou contra esses conselhos, porque ele sabia que Abraão era um homem voltado, temente a Deus, né? E foi por isso que Isaac também se tornou um homem temente a Deus, porque ele conhecia o Deus do seu pai. E não é à toa que a máxima continua, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O próprio Senhor se apresenta a Moisés dessa forma, né? Como sendo os patriarcas, como sendo homens de fé, homens que temeram a Deus e confiaram em Deus. Muito bem. Ismael, por exemplo, ele não confiou, né, no Deus que o pai dele servia. E, com certeza, ele fez tudo diferente. Muitas ocasiões, nós somos movidos por sentimentos ao tomar decisões. Minhas irmãs, tome cuidado com isso. Emoção não é uma boa conselheira, principalmente quando nós somos cristãos. O cristão ele é movido por fé, por confiança no Senhor. Né? Pedir uma direção a Deus não é vergonha. Né? Você não precisa ter vergonha de achar que você está perdido. Né? Muito pelo contrário. Quando você pede uma direção para o Senhor, você entende que você está debaixo da mão de um Deus que é soberano. Então, você reconhece a soberania de Deus, você reconhece que o comando é de Jesus Cristo, que ele é o cabeça, nós somos o corpo, na pessoa do Espírito Santo. E é por isso que nós vivemos os desígnios de Deus. Né? Gálatas 2:20 fala sobre isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, por causa disso. E aí, essa perda da Sara, mãe de Isaac, ela é consolada, né, pela resposta de Deus, que é Rebeca. Mais uma vez, né, só lembrando aqui que Isaac, ele, por ser um homem de oração, ele ora mais uma vez, porque Rebeca também ela passa pela situação da esterilidade, da mesma maneira de Sara. Mas Deus ouve a oração de Isaac e Rebeca engravida.
E essa gravidez, ela não estava entendendo muito bem o que estava se passando com ela no seu ventre, porque havia um reboliço, né, na barriga. E aí o que ela fez? Como uma mulher que veio trazida pela direção de Deus, ela se volta para Deus e ela também vai consultar o Senhor. Não, peraí, o que está acontecendo comigo aqui dentro da minha barriga? O que está havendo? E Deus mostra para ela, dá a ela não só a visão do que acontece no ventre dela, mas faz uma promessa muito importante a Rebeca. Tá? E a gente tem que tomar muito cuidado. Uma promessa de Deus para a nossa vida não significa necessariamente que a gente tenha que ajudar Deus, tá? A gente não ajuda Deus a ser Deus, não. A gente tem que esperar o tempo da promessa se cumprir. Há tempo para todas as coisas, não é assim que Eclesiastes fala? Pois é, há um tempo para todas as coisas, meus irmãos. Tem que tomar muito cuidado com isso. Aí, em Gênesis 25, 22, Deus mostra para Rebeca que os gêmeos, que seriam duas crianças, e que eles estavam lutando, seriam dois meninos que estavam lutando na sua barriga, já. E que haveria discordância entre eles, haveria disputa entre eles, mas que o mais novo ia prevalecer sobre o mais velho. Ora, naquele tempo, o mais velho tinha a progenitura, que lhe acarretava toda a herança, ficava na mão dele, e mais a bênção paterna, ficava na mão dele também. E ficava na mão dele o dever de cuidar do restante da família, dos irmãos mais novos e de quem mais ficasse. Só que Deus fez diferente. Ele escolheu Jacó no ventre de Rebeca. Ele já separou Jacó para ser o patriarca que ia gerar Judá, que ia gerar Davi, Davi ia gerar a ascendência toda até chegar em Maria e até dar à luz a Jesus, o Salvador. Então, quem escolhe, quem controla, quem está no comando, não é o ser humano. Quando existe um plano de Deus com a situação, meu querido, não há o que a gente faça de certo ou de errado que possa mudar os planos de Deus. Aqui eu coloquei até um versículo aqui de Jó 42:2, que fala exatamente sobre isso. Porque Rebeca, tentando dar uma ajudinha para Deus, ela toma um monte de atitudes impensadas, porque como ela era uma mulher de muita atitude, né, uma mulher de muito voluntariado, ela era uma mulher que tinha essa independência, ela acaba sendo independente demais e saindo, se afastando da vontade do Senhor. Ela resolve dar uma ajudinha para Deus. E essa ajudinha lhe custou caro, porque ela fez com que fosse gerado dentro da família dela preferências familiares. Por causa da escolha de Deus, ela passou a escolher Jacó. E por causa da progenitura, Isaac preferia Esaú. Então, porque ele era o primogênito, natural, o pai se dedicar mais ao primogênito, ele tinha que ensinar tudo para ele liderar a família depois. Mas o plano de Deus estava sobre Jacó. E aí essa divisão com a ajudinha que a Rebeca deu gerou muito conflito na família. Isso gera problemas. Favoritismo familiar, ele gera frutos amargos e venenosos, que é o que Gênesis 27 ensina para a gente. Depois você pode ler o capítulo todo. A independência da Rebeca em relação a Deus gerou a precipitação, porque tanto aconteceu várias coisas que há a briga, a disputa entre eles, e aí Esaú vende o direito à herança para Jacó por comida, porque ele estava com fome, ele queria comer na hora. E aí, depois disso, a Rebeca ajuda o Jacó a enganar o Isaac, a receber a bênção patriarcal no lugar de Esaú. Esse engano, isso aí teve consequência, gente, porque Deus perdoa pecado. Lembra de Eva, que a gente estudou? Deus perdoa pecado, consequência não.
E uma das consequências que aconteceram aí com a vida de Rebeca é que ela não voltou mais a ver os filhos. Quando a questão dela enganar o marido, quando o Esaú fica sabendo, ele fala, tá bem, quando meu pai morrer, eu vou matar meu irmão. Aí ela ouve, já fica preocupada e ela acha uma maneira do Isaac falar com Jacó que ele tem que buscar uma esposa lá na família da Rebeca, né? Na família que era também de Abraão. O Labão era sobrinho de Abraão. Ele era filho de Betuel, que era filho de Naor. Então, assim, muito confuso o ambiente conturbado onde entra mentira, engano, favoritismo, conforme a gente escreveu ali, são frutos amargos e venenosos que vai se espalhando. Mas Deus, mais uma vez, usa os nossos enganos para dar uma consertada nas coisas, para que o plano de Deus não seja frustrado. Porque Jó 42 fala isso, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ela enganou uma pessoa que amava ela e que ela amava também. Mas ela enganou, digamos assim, com um intuito de dar uma forcinha para Deus. Ela ficou com medo do negócio ali. Não, mas espera aí, será que vai acontecer? O Jacó é tão franzino, tão caseiro. Não. Houve um vacilo da confiança, da fé dela, né? Na promessa que Deus fez a ela. Verdade, meu filho. A Jaine está aqui comigo. Então, houve um vacilo na fé dela. Falou, não, mas espera aí, Esaú é grandão, fortão, é caçador, Jacó é esmirradinho, ele é caseiro, ele só preocupa com as coisas aqui do rebanho, ele sabe fazer comida, ele sabe fazer as coisas, ele está sempre comigo, então ele é muito amoroso, muito... Então, ela ficou achando que Jacó não ia ser... Como é que ele ia mandar num irmão mandão como era Esaú? É um cara cheio de si, que era um caçador. Um cara, para ser caçador naquela época, ele tinha que ser realmente muito, além de forte, ele tinha que ser esperto, ele tinha que ter espírito de liderança. Só que Esaú tinha isso tudo, mas não tinha o principal, que era a escolha de Deus sobre a vida dele. Mas a Rebeca não quis esperar. E muitas vezes, meus irmãos, ter iniciativa sem o equilíbrio da sabedoria de Deus, ela gera problemas. Essa precipitação, essa impetuosidade gera problemas. Tudo tem que ser sempre temperado com a sabedoria que vem do alto. Amém? As semelhanças não são meras coincidências. Lembra das características que a gente estudou da Rebeca? Pois é, vamos entrar nelas aqui agora novamente. Ou vamos olhar para essa família agora de uma outra maneira, né? Lembrar que os grandes estudiosos e pregadores da palavra do Senhor, eles dizem assim, que se a gente olha para o Antigo Testamento e não enxerga Cristo, o problema não está no Antigo Testamento, o problema está em quem está lendo, quem está estudando, quem está pregando. Então, o problema está em nós, não é do Antigo Testamento. Tudo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus Cristo. O Antigo Testamento, ele fala de Jesus o tempo todo. É só você saber ler as entrelinhas. Por isso, tão importante, antes de ler um texto bíblico, orar ao Espírito Santo, aquele que foi deixado por Jesus para nós, para ser o nosso consolador, nosso instrutor, nosso mestre, aquele que nos mostraria todas as coisas que a gente precisa ver. Muito importante a gente orar. Olhando para essa família, o sacrifício que Isaac ia ser submetido por seu pai, Abraão, a Deus, tipifica o sacrifício de Jesus, pois ele é o cordeiro que foi morto em nosso lugar. Abraão disse no versículo 22:8, o cordeiro para si Deus proverá. Em Gênesis 22:13, realmente, depois que o anjo fala com Abraão que não era para matar o menino, aparece esse cordeiro, esse carneiro aparece num arvoredo, preso pelos chifres, e aí Abraão vai, pega esse cordeiro e vai sacrificar.
essa resposta, o cordeiro para si Deus proverá, foi uma resposta totalmente do Espírito Santo que Abraão deu ao seu filho, porque o seu filho olhou e falou com ele na inocência, né? Pai, aqui está o cutelo, aqui está a madeira, aqui está o altar, cadê o cordeiro? E aí, inspirado por Deus, porque ele estava ali em ligação com o Senhor, que ele ia sacrificar o seu filho a Deus, o seu bem mais precioso que Deus tinha dado a ele, mas a fé de Abraão era tanta que eu creio que ele pensou, não, Deus é tão fantástico, tão maravilhoso, tão supremo, tão grande, que ele pode ressuscitar meu filho e me devolver ele na descida. Então, eu creio que, assim como Pedro também foi instruído pelo Espírito Santo quando falou com Jesus, para onde vamos nós, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nesse momento, Jesus fala com ele, só Deus podia te dar essa inspiração. Você da carne mesmo, você não ia falar isso. Então, nesse momento, com certeza, Deus inspirou Abraão para falar essa frase. E aí a gente entende o porquê que Isaac tipifica Jesus. Porque Jesus, ele não foi o sacrifício que foi interrompido. Ele foi o sacrifício real, verdadeiro, feito, derramado na cruz do Calvário pelos meus pecados e pelos teus. Ele é o sacrifício vicário. Isaac ia ser sacrificado por questão de fé. E ele não foi, mas ele foi oferecido a Deus. Então, por isso, a gente entende que o sacrifício de Jesus foi muito maior, porque ele não foi oferecido a Deus, ele se deu em sacrifício. Não foi alguém que pegou Jesus, não foi Deus, na sua completude, que falou, filho, agora você vai lá. Não. A palavra de Deus diz que ele se ofereceu, porque só ele é digno. Só ele era limpo o suficiente, só ele era puro o suficiente. E aí nós vamos ver também que o único casamento monogâmico de Gênesis, ou seja, o único casamento entre um homem e uma mulher, ele não teve outras esposas e nem ela outros maridos. Casamento monogâmico é entre um homem e uma mulher, um casamento, um único casamento. Então, esse foi o único casamento monogâmico de Gênesis. Eles se amavam, apesar das diferenças de personalidade. Ambos possuíam uma visão profética dada por Deus. Ambos falavam com Deus e Deus respondia. O profeta, ele é o mensageiro, aquele que carrega a mensagem, né? Aquele que fala com o Senhor e recebe a resposta. Mas Rebeca, ela possuía, além dessa visão profética, ela tinha intuição feminina. E essa intuição feminina, minhas queridas, às vezes nos leva em fria, como levou Rebeca. Então, a gente tem que aliar essa visão profética à intuição feminina e à sabedoria divina. Aí dá certo. Rebeca é escolhida por direção de Deus em oração pelo servo fiel. Esse servo fiel saiu a procurá-la, levando consigo o melhor. Lembra dos 10 camelos? Olha os camelos aí de novo. Né? Camelo, a importância de um detalhe, né, numa história. Os detalhes, no caso aí, os 10 camelos, segundo os eruditos, teólogos, né, tem a ver com a perfeição de Deus, tem a ver com os dons do Espírito Santo, que são dados a presentear como resultado do êxito, da jornada, da busca, né, no caso, pela esposa para Isaac. Esse servo, ele tipifica o Espírito Santo, e para nós é dado de presente, quando ele nos encontra, os dons do Espírito Santo, os talentos, mas também é dado aquele dom total do Espírito Santo, aquele dom que fala, né, da mansidão, da fé, a fortaleza, a sabedoria e outras coisas mais, que nos presenteia dos melhores dons espirituais. Ele nos capacita e nos leva até ser dia perfeito à presença de Jesus Cristo. Essa é a função do Espírito Santo, estar conosco até o momento que nós seremos entregues a Jesus Cristo de Nazaré, ou entregues com a nossa morte, né?
com o momento da nossa morte, ou com a chegada do nosso Rei, Senhor e Salvador. Porque a Bíblia diz que ele virá, né? Ninguém sabe quando, que ele virá, e que a igreja encontrará com ele nos ares. Né? Seremos levados aos ares. Isso está na Bíblia. Né? E aí nem vou entrar em questão de arrebatamento, em outras questões de arrebatamento oculto e tudo mais, porque tem coisas que a Bíblia não relata, isso é coisa de doutrina de homem. Mas vamos continuar com Rebeca. Rebeca, então, tipifica a igreja escolhida por Deus para Jesus Cristo. Mas, Rita, não foi Jesus Cristo que escolheu a igreja? Não. Quem escolheu a igreja, entregou na mão de Jesus Cristo, foi Deus. Olha só o que diz, Atos 2, do 46 ao 47. E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Lembra da pureza de coração? Que é o que a Rebeca tinha, né? Aquela pureza de alma. Ela não era contaminada, ela não era misturada. Ela gostava de compartilhar, ela compartilhou a água. Aqui, a igreja é reconhecida por compartilhar o pão. Comiam todos juntos em união, com o coração puro. Eles louvavam a Deus, caindo na graça do povo, ou seja, todos viam que eles eram gratos a Deus e que foram escolhidos por Deus. E era Deus que levava a cada um a ser igreja. João 7,38, Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A preocupação da Rebeca em dar a água da vida, né? Aquela região toda, como eu disse antes, carente de água, né? E aquela região do crescente fértil, tão água em tanta abundância, o solo tão fértil. Então, Jesus nos ensina que ele é a fonte da água viva, mas nós somos quem leva essa água viva às outras pessoas. A gente tem que estar ligado nisso, preocupado com isso o tempo todo. O que eu tenho levado para as pessoas à minha volta? Eu tenho levado Jesus Cristo como fonte de água viva? De mim tem fluído esse rio, a palavra de vida eterna, que é só Deus que dá? Uma coisa muito importante, né? Em João 17, do 4 ao 6, Jesus diz com todas as letras que quem entregou essa obra na mão dele, ele realizou, foi Deus. Nesse momento, em João 17, Jesus, já na sua despedida, já antes do seu sacrifício, antes da cruz, ele ora pelos discípulos, ele ora, minhas irmãs, por mim e por você. Ele ora por aqueles que um dia iam crer nele. Versículo 17, se não me engano. Ele diz com todas as letras: eu oro por estes e também por aqueles que um dia crerão em mim. Então, ele sabia que hoje eu e você estaríamos aqui estudando a sua palavra, buscando mais dele, e ele tem galardão para nós a respeito. É o 20? Obrigado, filho. Então, o versículo 20, o capítulo 17 de João, Jesus ora por mim e por você, além de orar pelos discípulos que estavam ali. Então, essa obra de redenção, quem entregou na mão de Jesus foi Deus, porque ele quis. Outro fato importante a respeito de Rebeca, que está lá no início lá das características dela, é o fato dela saber quem ela é, de ela saber de onde ela veio, quem é a ancestralidade dela. E aí, olha o que Pedro, 1 Pedro 2, do 9 ao 10, diz sobre mim e sobre você. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Antes, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. E por quê? Às vezes a gente vê cristão que tem vergonha de reconhecer que Jesus é o seu pastor para aqueles que estão à sua volta.
Nós temos que ter muita alegria, porque é um privilégio muito grande, porque antes nós andávamos nas trevas. Antes nós não recebemos misericórdia, nós estávamos mortos nos nossos pecados. Quem ia para aquela cruz lá para o sacrifício era eu e você. Mas da mesma maneira que o anjo do Senhor salvou Isaac, salvou a mim e a você. Com aquela palavra que Abraão deu lá, o cordeiro para si, Deus proverá, Deus proveu, Jesus. Ele se deu por nós. Então, quando a gente olha para a Bíblia, a gente olha para a vida das mulheres, a gente entende como Deus ama as mulheres. Rebeca foi comparada à igreja escolhida de Jesus Cristo. A igreja comparada a Rebeca, com aquelas qualidades que nós vimos lá. A misericórdia, o amor, o entendimento de quem somos em Deus. Pura, limpa, voluntária, com vontade de servir, entendendo que Deus está no comando de todas as coisas e a gente não pode atropelar o comando de Deus. E aí eu coloquei essas duas imagens aqui para a gente encerrar. E aqui você entende que Rebeca era a segunda matriarca do povo judeu, a escolhida de Deus para Isaac. E nós, quem somos? Nós somos a igreja escolhida por Deus. Escolhida por Deus para Jesus Cristo. Nós somos a noiva, aquela que Jesus está preparando para encontrar com Ele. Essa igreja escolhida somos nós, somos eu e você. Isso é um privilégio que deve ser levado, assim como o pai Abraão levou a mensagem dessa descendência, essa promessa da descendência. Nós devemos levar como pedras preciosas essa mensagem, a semente que nós temos dentro de nós. Semente que é colocada na minha vida, na sua vida, que deve ser espalhada, entendendo que nós não somos o servo, o Espírito Santo. Nós não somos Deus. Nós não somos Jesus. Nós somos a igreja. O que nos cabe? Levar, anunciar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E o que é o Evangelho de Jesus? É que ele nasceu, cresceu, padeceu, foi sacrificado, morto, sepultado, ressuscitado, partiu para o céu para nos preparar um lugar e um dia vai voltar. Essa é a mensagem do Evangelho da Paz. Que sobre a minha vida, sobre a sua vida, existe um Deus, o Rei soberano de todas as coisas, que hoje é o advogado, mas amanhã será o juiz. Que nós possamos ser entregues ao nosso noivo, limpas, puras, santas, castas, voluntárias, mulheres que buscam a presença do Senhor, mulheres que buscam o comportamento ilibado, mulheres que buscam, que caem, que se machucam, mas entendem que sobre nós está a misericórdia perdoadora do Senhor. Assim como Rebeca encontrou no abraço do seu amado o descanso para uma vida familiar. Rebeca, como está escrito na palavra do Senhor, ela foi sepultada. Em Gênesis 49, 31, ela foi sepultada ao lado do seu esposo, Isaac, ao lado também do seu sogro Abraão e da sua sogra Sara, juntamente com o seu filho Jacó e a sua esposa Lia. Amém? Fique, então, com esse estudo, na graça e na paz do Senhor, sabendo que você é uma mulher virtuosa, você é uma mulher muito amada por Deus, porque você é igreja de Cristo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Graça e paz.